Hoje estamos aqui entrevistando Fabiano Andrade, da diretoria da ATEC, Associação dos Trabalhadores da Educação de Caruaru. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Carlos. É um prazer estar falando para o seu blog. O prazer é nosso. Fabiano, antes da gente iniciar verdadeiramente as perguntas, me explica uma coisa. Jogaram bolo nos vereadores? Essa foi uma das ações distorcidas, uma das colocações distorcidas que os vereadores fizeram na imprensa, né? Ainda ontem, numa entrevista no blog do Mário Flávio, o diretor o presidente da ATEC foi questionado, e o próprio jornalista Mário Flávio viu quando o vereador se virou e sujou o paletó de bolo, né? E ele que bateu numa das pessoas lá que estavam com o bolo, e depois disse na imprensa que foram os professores que jogaram o bolo. E essa não é a primeira colocação, né? A questão da cadeira quebrada, que o presidente Leonardo Chaves afirmou ter sido os professores. Interessante que, se isso realmente tivesse acontecido, lógico que a imprensa de Caruaru, que é uma imprensa competente, né, teria noticiado. Isso só existe na cabeça mesmo dos vereadores. Faz parte desse universo que é essa legislatura aqui de Caruaru. Diga uma outra coisa. Os vereadores de Caruaru estão cruzando os braços para a educação, Fabiano? Na reunião de ontem, um vereador pediu para comparecer, que foi o vereador Neto. Ele compareceu, fez algumas intervenções, né? Mas, no geral, nós temos uma legislatura que faz jus ao título de inimigo da educação, sobretudo os vereadores da base, que foram os vereadores que votaram a favor do PCC. Eles continuam com uma postura subserviente ao prefeito contra os professores, né? A prova é tanta que se negaram a discutir, porque votaram contra a propositura de uma audiência pública para discutir a educação. Eles negaram essa audiência, inclusive os professores foram a única categoria de trabalhadores que tiveram audiência pública negada pela Câmara de Vereadores de Caruaru. Mas ficou uma coisa meio estranha, né? A Câmara de Vereadores nega a vocês o direito de uma audiência, e em contrapartida a Prefeitura, na véspera de uma ação que seria chocante no dia da festa maior da cidade, abre as portas para negociação. Assim, de certa forma, nós aqui do lado de fora entendemos que a Prefeitura cobriu a importância ou encobriu a importância da Câmara dos Vereadores. Isso, para nós também foi estranho, Carlos. O Executivo e o Legislativo, que até então vinham encontrando uma sintonia, na verdade, né? Uma sintonia, infelizmente, contra os professores. Uma sintonia contra os professores. Dessa vez eles cada um para um lado. O Executivo chama para o diálogo no mesmo momento em que a Câmara nega. Essa sintonia foi quebrada, né? E nós, de fato, não sabemos até que ponto Executivo e Legislativo estão trabalhando em prol do povo. Pelo menos na categoria dos professores, ambos estão se demonstrando inimigos da educação. Fabiano, no meados do mês de março, no meados dos meses de janeiro e fevereiro, por aí, o prefeito Zé Queiroz veio um programa a nível estadual e disse que os professores de Caruaru ganhavam muito bem e até 13 mil reais de salário. Alguns professores tiravam isso por mês. Me diga uma coisa, essa declaração dele de que vocês ganham até 13 mil reais não dá material para vocês cobrarem este valor para um novo salário, não? Pois é, Carlos, até daria. O prefeito ele tem um acesso quase que total a todas as mídias de Caruaru e região, né? Então ele diz, o que o prefeito diz é amplamente divulgado. No caso do
atual, isso serve para enfraquecer o movimento, né? Para tirar o poder do movimento diante da opinião pública. Embora todos nós sabemos, né, que esses valores publicados pela Prefeitura não passam de inverdades. Né? Não existe o pagamento do piso, mas não numa proporção, não numa proporção muito acima, como o prefeito colocou na televisão, e esses salários exorbitantes que ele colocou, tanto na campanha quanto no começo do ano, né, de professores que ganhavam 12, 13 mil reais, né, até agora nós não conhecemos. Né? Nós não conhecemos. Foi feito até aí algumas enquetes nas rádios, fornecendo prêmios em dinheiro para que esse professor aparecesse, mas até agora ele não apareceu. É por conta do salário, né? 13 mil, eu acho que ele não está precisando não, do prêmio não. Preservar o anonimato. Fabiano, em várias entrevistas nós ouvimos pessoas fazendo perguntas. Dentre uma pergunta que tem sido tem batido muito em cima disso, o movimento dos professores de Caruaru é mera politicagem? Pois é. Existe uma dificuldade, né, que esse movimento encontrou. Na verdade, ele é um movimento diferente, Carlos. Né? E esse movimento, ele esbarrou muito nessa questão de ser politicagem ou não. Esse movimento é partidário ou não. Nós dizemos que não, e dizemos isso com bastante tranquilidade. Né? E alguns indicadores reforçam a nossa tese. Por exemplo, se esse movimento fosse politicagem, a gente já não estaria nas ruas. Né? A gente já estaria aí confiando nossos direitos a algum vereador ou a algum deputado que pudesse interceder junto ao prefeito e tentar solucionar os nossos direitos. Em assembleia, os professores já têm essa convicção de que os direitos deles terão que ser assegurados por eles mesmos. Não adianta a gente confiá-los a nenhum vereador ou a nenhum deputado. Né? E falando enquanto Associação dos Trabalhadores em Educação de Caruaru, eu tenho a absoluta tranquilidade, né, de que estou fazendo parte de uma entidade que não tem nenhuma vinculação com nenhum candidato ou nenhum partido político da cidade. Né? Nós temos isso em estatuto, e esse é um dos pontos que nós mais levamos à risca, é o fato de brigar pelo direito da categoria e não se vincular e nem se atrelar a nenhum partido político e nem fazer campanha para nenhum candidato. Agora, esse argumento ele sempre parte das pessoas ligadas à prefeitura, né? Porque é um argumento confortável para eles, né? E tentar convencer a população de que é um movimento partidário, né? Isso só interessa a eles, portanto, isso a gente escuta bastante de pessoas que têm cargos na prefeitura e que muitas vezes até têm cargos na prefeitura e não trabalham. Aí esse argumento prevalece sim no discurso deles. Ontem a mesa de negociação foi reaberta e foram tratados 4 pontos. Eu queria que você fizesse uma breve fala sobre esses 4 pontos que foram tratados e o que é que foi que ficou resolvido. Pronto, vamos lá. Os 4 pontos foram a integralização da regência, os critérios de avaliação de desempenho, ponto 2, os percentuais de elevação de nível, ponto 3, e o prazo de liberação para o professor se qualificar, o ponto 4. Eu posso começar do quarto para o primeiro? Pode. Pronto, vou começar do quarto para o primeiro. No prazo na questão do prazo de liberação para o professor fazer especialização, mestrado e doutorado, nós encontramos um ponto comum, né? Conseguimos que a prefeitura liberasse o professor quando ele fosse fazer mestrado e doutorado em universidades públicas ou particulares. Se esse mestrado e doutorado for presencial, a liberação vai ser total e vai ter a duração do curso. Né? Se ele for semipresencial, ele é liberado 50% da carga horária para mestrado e doutorado. No caso de especialização, como existe uma quantidade grande de professores fazendo,
A prefeitura disse que seria difícil essa liberação total, mas vai liberar o professor entre 60 ou até 90 dias para que ele tivesse o tempo de fazer o seu trabalho de conclusão. E esse ponto foi superado, né, o quarto ponto. Terceiro ponto, que trata dos percentuais de elevação de nível. Esses professores que fazem especialização, mestrado e doutorado, quanto vão ter acrescido ao seu salário? Né? No PCC anterior, o especialista teria um acréscimo de 30% quando ele fizesse mestrado mais 20%, com doutorado mais 20%. No PCC atual, esses percentuais de 30, 20 e 20 caíam para 10, 20 e 30. O que foi que nós conseguimos? Né? Qual foi a discussão de ontem? Os professores que já estavam na rede e não deram entrada ainda nessas elevações pelo fato de estarem no probatório ou estarem cursando ainda uma especialização ou mestrado, vão ser regidos pelos percentuais atuais ou pelos anteriores. Aí os representantes da prefeitura garantiram que esses professores vão ser regidos pelos percentuais anteriores. E isso foi um avanço, né? Porque entendeu-se que os professores que já estão na rede tinham o direito adquirido aos 30%, depois aos 20%, depois ao mais 20%. E os percentuais colocados no PCC atual vão atingir os professores que entrarem na rede daqui para frente, ou seja, os que já entrarem na rede com o PCC novo em vigor. Mesmo assim, nós, professores, levantamos a proposta de um percentual de especialização de 10, que ele aumentasse de 10 para 15. Né? Porque você sabe, Carlos, você é professor também, claro. E a grande parte dos professores faz especialização, né? E o professor que faz mestrado e doutorado, muitas vezes ele vai para uma rede uma rede melhor que vai geralmente para a universidade, dar aula em faculdade. Né? Exatamente. Aí o perfil do professor da rede municipal, pelo menos aqui de Caruaru, que eu tenho conhecimento, é o perfil do especialista. Por isso a gente brigou por esse percentual de 15 e não de 10. Os representantes da prefeitura disseram que levariam essa questão para o prefeito. No documento que vai chegar sexta-feira, a gente espera que seja com os 15%. Pois bem, segundo ponto, critério de avaliação de desempenho do professor. Esse ponto ele é muito extenso, Carlos. E aí, nas reuniões anteriores, quando foi estabelecida a primeira mesa de negociação do PCC, a gente já tinha decidido que esse seria um ponto trabalhado à parte. Né? Aí ficamos, nós professores, de elaborar os critérios de avaliação do professor até o dia 17 de julho e levar para a administração. Né? A partir da nossa proposta, eles vão elaborar o documento, né? Acrescentar ou retirar algumas coisas, para, a partir daí, a gente criar esses critérios e que não sejam critérios meramente punitivos, né? Como são os critérios do atual PCC. Né? Que o professor foi mal avaliado pelo gestor, isso já é uma possibilidade de exoneração. Então, os critérios de avaliação desse PCC são absurdos. Né? Eu tô rindo, sabe por quê? Porque na época que eu dava aula, Fabiano, a gente tinha diretores que compareciam às escolas normais e tudo, e tinham diretores que eram assim, aquelas imagens na placa da escola, entendeu? Então, para esse que a gente reclamava e tal, poderia ser demitido por conta disso. Com esse PCC, teria o poder de exoneração nas mãos. Nossa, olha, já pensou um cara que não foi com tua cara na faculdade, aí hoje é diretor, disse agora eu vou... Muito bem, grande PCC. Aí nós vamos construir esse critério, pelo menos esses critérios na ATEC, a gente vai recorrer a algumas pessoas, especialistas também, e esse ponto também foi um ponto tranquilo.
O primeiro ponto, eu fui do primeiro, porque esse primeiro, integralização, foi o que a gente pouco avançou. Essa integralização ou incorporação, né, a prefeitura mudou o nome, trata-se do seguinte: um adicional, uma espécie de adicional de insalubridade que os professores tinham, chamada gratificação de regência, antiga gratificação do PODGIS, né, que aqui em Caruaru correspondia a 25%, ela foi incorporada ao salário. Todos nós sabemos, inclusive isso é dito pelos representantes da administração em mesa, de que essa gratificação ela foi incorporada ao salário, né, para que fosse criada a possibilidade de o salário do professor não ser reajustado nos anos posteriores, 2014, 2015, 2016, até onde a gente não sabe. Então a briga maior, nesse ponto, era a questão do congelamento do salário, pelos próximos anos. Esse era o impasse maior. A proposta que a prefeitura chegou foi de que a prefeitura vai equacionar as suas contas e, conseguindo equacionar essas contas até dezembro, garante um aumento em janeiro. Agora, não disse qual foi o percentual, não teria como assegurar qual é o percentual desse aumento. Eu acho engraçado, Fabiana, que, de certa forma, esse PCC novo que a prefeitura, de certa forma, empurrou por goela abaixo de toda a população de Caruaru, ele deu com uma mão e tirou com duas. Porque, na verdade, o piso nacional da educação, ele não deve ser integrado a nenhum adeno de salário e nada. Ele tem que ser puro e depois os acréscimos serem feitos em cima daquilo que o professor já deveria ganhar. É, verdade. E aí gerou-se um impasse porque a proposta se sustentava em argumentos muito frágeis. Não existe a menor possibilidade de os professores, nesse momento, confiarem na administração, já que nós não temos acesso a conta nenhuma, confiar na administração quando ela diz que vai equilibrar suas contas e assegura um aumento. Não tem como confiar porque nós não temos acesso a essas contas e a prefeitura não sinaliza não sinalizou qual seria o percentual desse aumento, né? Falou-se ainda em garantir o aumento pelo índice do IPCA, da inflação, mas mesmo assim, como não existiu garantia nenhuma documentada por parte da prefeitura, né? Ou seja, o aumento está condicionado a isso que eles chamam de equalização das contas, né? Realmente esse é o ponto que fica difícil para passar na Assembleia de sexta-feira, né? Eu acredito, pelo menos na minha opinião pessoal, a categoria não vai ver com bons olhos essa questão da integralização. Nós, professores, propusemos ou assegurar o aumento definido pelo MEC em janeiro de 2014 em cima do valor integralizado, ou desintegralizar, deixar da forma como estava antes, porque aí a prefeitura ficaria obrigada a fazer o reajuste do MEC e manter os 25% de gratificação em cima. Mas, para os representantes da administração, essas duas propostas são inviáveis. Ou seja, ficou claro que o objetivo é integralizar para congelar o salário e gradativamente retirar essa gratificação. Foi uma forma jurídica que eles encontraram de retirar essa gratificação a médio prazo. Fabiano, então, foi esse o balanço da reunião, Carlos. Fabiano, nós estamos encerrando, infelizmente, porque a conversa está tão boa, não é mais entrevista, é uma conversa mesmo, está tão boa que a gente poderia passar o dia todo conversando sobre isso. Então, eu gostaria que você fizesse as considerações finais para nós encerrarmos nossa entrevista. Ok, eu quero agradecer a cobertura que o seu blog vem fazendo no movimento, né? É importante, sobre toda a mídia é importante para um movimento que é apartidário e que é reivindicativo dos seus direitos, sobretudo o professor, que é uma classe tão ainda
massacrada no nosso país. Essa mídia aí na capital, ela é muito importante para a gente, tem dado uma dimensão estadual ao nosso movimento, que é partidário, por isso nós temos uma dificuldade de acesso às mídias. Eu queria lhe agradecer e dizer que nossos direitos, eles devem ser assegurados por nós mesmos. O Brasil passa por uma crise de representatividade política, e eu acredito que todo o direito do povo deve ser assegurado pelo próprio povo, né, com suas próprias mãos, com sua própria iniciativa, e se for preciso ocupar as ruas, que ocupe, Carlos. Porque nessa democracia que a gente vive, eu acredito que as elites políticas de hoje não estão a serviço do direito do povo. Eu queria lhe agradecer mais uma vez e colocar a Associação dos Trabalhadores em Educação de Caruaru à disposição do seu blog. O blog Meu Mundo é um Ovo agradece a Fabiano Andrade, faz parte da diretoria da ATEC, Associação dos Trabalhadores da Educação de Caruaru. Obrigado, Fabiano, um bom dia, e que na reunião da próxima sexta-feira, na Assembleia, tudo se resolva da melhor maneira possível. Obrigado. Ok.